precisa caminhar entendendo, tendo entendimento. Que a nossa fé é uma fé racional, é uma fé inteligente. A gente não está aqui perdendo tempo, passando tempo. Nós entendemos o porquê nós estamos aqui, temos um propósito. E hoje eu quero deixar claro na sua mente o que é fé. Como eu adquiro fé, como eu recebo fé, como eu aumento a minha fé, como eu diminuo a minha fé. O que é fé, de fato? O que me faz andar, caminhar com Deus? E eu quero ler um texto com você, para a gente basear a nossa mensagem nessa noite, que está em Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo de número 17. Romanos 10, versículo de número 17. Aleluia. O pessoal pediu para eu avisar os homens da igreja, você gosta de jogar bola, homem da igreja gosta de jogar bola. Toda quinta-feira tem um futebol da igreja, tá? Você que é homem, gosta de jogar bola aí. Toda quinta-feira tem um futebol aí, 9 da noite. Você que não apanha em casa, você que sai tranquilo. Não é o caso do Lucas ali que tá. A esposa dele bate nele. Ele não pode ir na pelada, você acredita, gente? Aleluia. Agora ele vai, em nome de Jesus. Agora Deus tocou agora. Se você é homem, procura um homem aí, um cara de homem pelo menos, jeito de homem, fala como homem, age como homem. Tem uns aí que só o sangue do Cordeiro. Romanos 10, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Esperando você dar um glória aí, está em silêncio. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé vem pelo e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler mais uma vez. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir não é a palavra, é pela. Fala com seu vizinho, isso faz toda a diferença. Fala, não é ouvir a palavra, é pela palavra. Pastor, isso faz diferença, nós vamos descobrir hoje se faz ou não. Feche os seus olhos. Pai, nós cremos que o Senhor preparou o mês de agosto para rompermos em fé. Mas antes do Senhor levantar homens e mulheres que vão romper em fé, o Senhor vai trazer o entendimento do que é fé. O Senhor vai clarear ao nosso coração e à nossa mente o que é fé. Porque sairemos daqui para impactar por onde passarmos. Sairemos daqui preparados, capacitados, municiados a viver toda a vontade do Senhor para a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. E você diz? Falamos tanto em fé. Falamos tanto sobre ter fé, sobre andar em fé, caminhar em fé. Falamos sobre Abraão, pai da fé. Falamos sobre as atitudes de Abraão que levaram ele até uma fé extraordinária. Mas a verdade é que se eu te pedir para falar o que é fé, será que você vai conseguir dizer o que é fé? Você acha que fé é só acreditar naquilo que você não está vendo e crer que vai acontecer? Será que a fé é algo que eu jogo para o dia de amanhã e falo amanhã eu vou viver algo especial? Será que isso é a fé? Nós precisamos entender realmente o que é a fé. Eu quero que você entenda uma coisa: o homem caído, o homem após o pecado, ele por si só, ele não consegue buscar a Deus. Ele não consegue agradar a Deus, ele não consegue ir atrás de Deus. O homem por si só, o homem caído, e quando eu falo homem aqui, eu estou falando de mulher e homem. Aquela pessoa caída, ela não consegue buscar a Deus, ela não consegue ter o desejo, a vontade de buscar a Deus. Ele não tem dentro de si quando ele acorda de manhã e fala assim, nossa, que vontade hoje de me relacionar com Deus. Não, a Bíblia diz que o homem é mau, o homem é, e só tem uma maneira dele buscar a Deus, se Deus o buscar primeiro. Ou de novo, só tem uma maneira de você ir a Deus, se Deus for a você primeiro. A Bíblia diz que quando Adão peca, ele foge, ele faz o quê? Só que quando ele está fugindo, Deus vai atrás dele. Olha para mim. Enquanto o homem foge, Deus vai atrás dele. Porque Deus não tem problema com o pecado só nos afeta, não afeta quem é Deus. Está comigo nesse lugar? E quando Deus vai atrás do homem, é porque Deus quer se relacionar com o homem. Deus está mostrando algo poderoso para nós. O que? Antes de você me amar, eu te amei primeiro.
Deixa eu ler com você 1 João capítulo 4, versículo 19. Fala com o seu irmão, está escrito. 1 João 4, 19, leia comigo. Nós o amamos, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Se Ele não houvesse nos amado, não teria como eu amar Ele. Se Ele não tivesse me envolvido em amor, eu não conseguiria estar atrás dEle. Eu não conseguiria entrar por essas portas e falar: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te preciso, Senhor, eu te amo. Não, mas como Ele decidiu ir atrás de mim e manifestar esse amor, hoje eu tenho a capacidade de amar a esse Deus. Como Ele decidiu se entregar por mim e me amar, hoje eu tenho a capacidade de falar: eu também te... Para entender a fé, eu preciso falar um pouquinho sobre a graça. Para eu falar de fé, eu tenho que falar um pouquinho da graça. Pastor, o que é a graça? Graça, quando a gente fala de forma bem simples, a gente fala assim, que é um favor imerecido, mas é muito mais do que isso. A graça é a própria pessoa de Jesus. Vou afirmar de novo, a graça é a própria pessoa de Jesus. Eu preciso que você entenda isso. Quando a gente vai falar de fé, não tem como falar de fé se não falarmos de graça. Porque a graça nos alcançou. E quando a graça nos alcança, agora eu consigo amar a Deus. Agora eu consigo me relacionar com Deus. Agora eu consigo me aproximar do Senhor. Porque a graça, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer que pela graça sois salvos. Se a graça não é Jesus, duas coisas salvaria. Mas como a graça é Jesus, uma coisa só salva. O quê? Fala comigo, Jesus é a graça. Efésios capítulo 2, verso 8, coloca para mim. Quem está aí, diga amém. Eu sei que você queria rodopiar hoje, manto, mas hoje é entendimento. Veja como uma aula hoje. Porque pela graça, por meio da... Observe que a fé aparece depois que a graça se manifesta. Não pegou ainda, não entendeu? Tem gente que pensa que tem fé, mas no fundo ele tem esperança, nunca teve fé. Tem gente que pensa que tem fé, mas na verdade nunca teve fé. Tem uma crença de valores. Eu preciso entender o que é fé. Eu preciso entender quando a fé se manifesta. E só tem uma maneira de se manifestar, como? Quando a graça se manifesta primeiro. Porque pela graça sois... Por meio da? Isso não vem? Fala com o seu vizinho, é presente de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele resolveu nos dar um presente. Ele olhou para o Vinícius e falou: Vinícius não vale nada, mas eu resolvi amar o Vinícius. Vou falar de mim, não vou falar de você. Ele olhou para mim e falou assim: o Vinícius não presta. O Vinícius merece ser condenado. Mas eu resolvi amar ele assim mesmo. E por causa dele eu vou enviar o meu filho, que vai verter o seu sangue na cruz do Calvário. E quando ele entender que esse sangue foi vertido por amor dele, e ele receber esse sangue, aí eu vou colocar dentro dele um presente, um dom, se chamado dom da fé. E a partir daí, ele vai conseguir andar na terra como se estivesse no céu. Ele vai começar a andar sobre o natural como se estivesse no sobrenatural. Alguém está entendendo o que é fé? A fé não vem porque você quer. A fé não é algo inerente ao homem. A fé é algo inerente a Jesus Cristo. E quando eu recebo Jesus, Ele começa a colocar fé dentro do meu coração. Quando Jesus começa a se revelar para mim, a fé começa a se manifestar através de mim. Pega na mão desse vizinho e fala com ele: se prepare. Porque a partir de hoje, através do entendimento, a sua fé vai subir de nível, a sua fé vai avançar, você nunca mais será o mesmo, para a glória do nome de Deus. Eu aprendi desde muito novo mesmo, que eu só consigo ter fé porque um dia Deus me escolheu. Você é escolhido de Deus. Você não está aqui porque se sentiu no coração de hoje eu vou lá na igreja. Não. É porque Ele te escolheu. Ele colocou dentro de você algo muito especial e algo muito poderoso.
Você não veio aqui porque eu recebi um convite, eu vou lá. Não, é porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você ganhasse fome, Ele falou assim: esse é o meu filho que eu quero que ele esteja comigo. Eu vou colocar dentro dele o desejo de estar na minha presença. A nossa fé é uma resposta ao amor de Deus. A nossa fé é uma resposta à graça, ao favor imerecido. A nossa fé é uma resposta porque Ele nos escolheu. E se estamos aqui, Ele nos escolheu primeiro. Então agora eu preciso manifestar. E eu manifesto através da? Quando eu busco Ele, quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração, é uma resposta que Ele me escolheu primeiro. E agora eu faço a pergunta que não quer calar: o que é fé? Pastor, o que é fé? Pergunta para o seu vizinho: o que é fé? Ele não respondeu, não? Pergunta para ele de novo assim: o que é fé? Você fala tanto da sua fé, você fala tanto de fé em fé, romper em fé, andar em fé, caminhar em fé, comprar pela fé. Ó, quem aí já comprou pela fé? Só que às vezes a gente não consegue explicar o que é. A gente precisa saber explicar o que é fé. Nós vamos nos basear no texto de Hebreus capítulo 11, verso 1. Coloca para a gente. Hebreus 11, 1. Leia comigo. Ora, a fé... Não. Ora, a fé... Não. O problema nosso é esse. Nós estamos baseando a fé no fundamento. Sendo que a primeira coisa que a gente tem que basear, que a fé é. A fé não fala de passado. A fé não fala de futuro. A fé fala do... Então eu não quero saber se ontem você teve fé, eu quero saber se hoje você está com fé. O problema nosso é que a gente anda caminhando e fala assim: quando eu era mais novo eu tinha muita fé, hoje eu não tenho mais fé. Na verdade você nunca teve fé. Porque a fé nunca foi passado, nunca será futuro. A fé é como você está hoje. Como você está agora. Pastor, eu estou com muita luta, muito problema. Este é o momento de manifestar a sua. Pastor, está tudo contrário. É a melhor oportunidade que você tem de manifestar a fé que está dentro de você. Porque a fé não será a fé. Então não adianta falar que amanhã vai melhorar se não começar. Não adianta falar que amanhã vai resolver se não resolver. Fala com o seu vizinho: Deus tem pressa. Fala com ele: Deus tem pressa. A fé diga comigo, a fé, ela é o quê? Fala comigo, a base. Que Deus, o arquiteto, o construtor, vai usar para erguer toda edificação na minha vida e na minha história. Se eu não fizer a base, Ele não pode construir. Se eu não completar essa base, se eu não colocar uma base firme, uma base sólida, Ele não pode construir aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Não é que Deus não queira fazer, é que você não entendeu como consolidar essa base. Não é que Deus ainda, pastor, eu estou há tanto tempo andando com Deus, Deus não fez, ainda parece que Ele se esqueceu de mim. Ele não se esqueceu de você, é que você não conseguiu construir uma base sólida. Ele não vai construir algo em você que amanhã vai cair, amanhã vai se perder. Então Ele está fortalecendo as bases, para que amanhã a estrutura esteja. Esse tempo que você está vivendo e passando é de amadurecimento. Nós chamamos de processos que deixa a base, que deixa o fundamento sólido, para que suporte a construção que Ele fará na tua vida. Porque o nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. O nosso Deus é Deus de coisas, mas não tem como colocar coisa grande numa base pequena. Se está demorando é porque a sua base está sendo bem estruturada, porque o que vem após essa base é uma grande e poderosa construção.
Eu vim pregar para alguém que crê nessa palavra. Pastor, não entendi. Ele não está demorando. Ele ele está caprichando. Não, ele não está caprichando. Já está pronto. O que precisa fortalecer agora são as bases. Porque quando a base estiver pronta, aquilo que está na mão dele vai parar nas suas mãos. Pega na mão do seu vizinho e fala assim: suporta o processo. Esse mês você vai romper em fé, irmão. Mas você vai romper através de inteligência. Fala comigo, a fé é. Primeiro ponto, ela é presente. Segundo, é base. Segundo é o quê? Terceiro, é concreto. Leia comigo. Tirou o texto, varão? Que isso? Varão que não gosta de ler Bíblia. Ora, a fé... irmão, olha para mim, tem gente que só lê Bíblia aqui. Se engane não. Se engane não. Tem gente que só pega na escritura aqui na igreja. Se eu não ler aqui, não lê em lugar nenhum mais. Por isso que a gente lê Bíblia mesmo. Ora, a fé... melhorou, o já começou a manifestar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... e das coisas... Você precisa entender que a fé ela é concreta. A fé não é abstrata. Ou de novo, a fé não é abstrato. A fé é concreta, porque tem o poder de ir no mundo espiritual e trazer a existência que está no mundo espiritual para o mundo físico. Só a fé faz isso. Pega o que está lá e traz. Jesus ensinando os discípulos, quando orar, diz assim, ó: Pai nosso que estais no... santificado seja o teu, venha a nós, o teu. O reino dele começa lá, mas chega aqui. E eu e você temos a capacidade, pela fé, de trazer o que está pronto lá para este lugar. Se o que Deus tem para você não está chegando nas suas mãos, é porque você não está usando a sua fé de maneira correta. Mas quando você começa a usar a sua fé de forma concreta, como é? Pastor, você não pede com dúvida, você pede com certeza. Você não pede duvidando, você não... Se colocou se já é problema. Se Deus fizer, não vai fazer. Esses dias com um rapaz, enchendo ele de fé. Eu não gosto de falar o nome não, que deixa a pessoa prejudicada, Você fala que é bullying, Leco? Eu falei, irmão, Deus vai fazer. Ele, se Deus fizer, eu falei, vai fazer mais não. Agora não faz mais não, você colocou o se. Você está jogando fé na pessoa, a pessoa vai e coloca um se. Se. Fala com o seu vizinho, tira o se. E coloca é. É real, é concreto, é sólido. Se a empresa virar, não, irmão, já virou. Se o casamento der certo, vai dar. Alguém comigo nesse lugar? Se o ministério crescer, já cresceu. Fala com o seu vizinho, começa a usar as palavras de forma correta. A fé é o que, pastor? Ela é uma prova, ela é o quê? Ela é o quê? Quem aqui já fez prova na vida? Deixa eu ver, prova. Escuta, pastor, você confia no seu pastor? Ninguém levanta a mão de sangue. Olha para mim. Boa. Olha para mim. Eu vou pregar as outras quartas sobre pessoas que romperam na fé. Mas eu não vou falar de pessoas que romperam na fé, que entenderam a fé. Se você ainda não entendeu o que é fé. Aí você fala assim, não, pastor, muito bonito que ele viveu, mas e eu? É muito bonito falar de Abraão, Davi, Moisés, mas e você? E sua história vai ficar assim? Fala com o seu vizinho, a minha não fica assim não. Fala comigo, a fé é uma prova. Você já viu quando você faz uma prova, a prova ela é recolhida? Sim ou não? Quem dá a prova, recolhe a... E depois aquela prova que foi, ela volta. E ela volta mostrando se você está certo, ou se você... A fé é assim. Ela é uma prova. E mostra se você tem fé verdadeiramente ou não. Porque tem gente que ora assim, Senhor, faz acontecer. Eu creio no Senhor, mas quando sai ele fora, fala assim, não muda nada. Tudo difícil.
A prova vai voltar. Fala com o seu vizinho, a prova vai voltar. A fé é uma prova. Eu quero que você entenda que o que você orar, falar, declarar, tem que condizer com o seu dia a dia lá fora. Orar aqui é muito bonito, a atmosfera é boa. Hoje você vê que eu pedi até os meninos para não tocar, não fazer nada emocional, porque hoje é razão. É muito bom levantar a mão, adorar junto, declarar, eu vou vencer, eu vou romper. Quando você sai daqui, tristeza, choro, angústia, mágoa, e sua vida não sai do lugar. O que está acontecendo? Essa hora todo mundo vai embora. Fala com o seu vizinho, a fé é uma prova. Olha para mim. A fé não é pensamento positivo, dizendo amanhã vai ser melhor do que hoje. Não, isso é esperança. A fé é agora. A fé é neste momento. E Deus quer trabalhar agora em você. Deus quer agir agora em você. Não é amanhã, é hoje. Vou de novo, não é amanhã, é hoje. Fala com o seu vizinho, a fé não é esperança. Pastor, o que a minha fé expressa? Quando você diz assim, eu tenho fé, você tem que dizer, o que a sua fé expressa? Ela tem que expressar duas coisas pelo menos. O quê? Primeiro, o seu novo nascimento, que é a transformação da sua vida. Será que você mudou de verdade? Será que você nasceu de novo? Porque quando eu tenho fé, ela manifesta a minha nova vida, a minha nova identidade. Quando eu tenho fé, eu não ando como um homem natural anda. Eu ando como Deus quer que eu ande. Eu não ando por vista, eu ando pela. Então aqui pode estar tudo fechado. Se a minha fé falar que está aberta, eu vou acreditar naquilo que a minha fé está dizendo. Alguém comigo nesse lugar? Agora parece que eu fico sozinho aqui. Olhe para mim. O que a minha fé expressa? O seu novo nascimento em quem? Em Cristo Jesus. Porque não tem fé sem a graça. Não tem fé sem Jesus. Ah, pastor, eu tenho fé no santo. Ei, não é fé, tem esperança no santo. Porque fé é só em um. O Cristo ressurreto. Alguém aqui? Segundo, pastor, o que a fé expressa? A fé expressa o poder de Deus na face da terra. Através de você, Deus libera o poder dele. Através de você, Deus libera os sinais e as maravilhas dele. Aonde você passa, o poder tem que passar. Aonde você passa, a atmosfera tem que mudar, porque existe um poder liberado sobre a tua vida, e esse poder vem através da fé. Então não aceite, meu irmão, teto fechado de bronze. Não aceite nada trancado, porque o poder que está em você é poderoso para abrir céus, é poderoso para abrir caminhos, é poderoso para te erguer, te levantar. Ei! A fé que Deus coloca em você é indestrutível. Fala com o seu vizinho, a sua fé é inquebrantável, meu filho. Através de você, alguém tem que ver um novo nascimento e a manifestação do poder de. Toca no seu vizinho e fala assim, a partir de hoje eu quero ver coisa nova acontecendo. E nós entendemos por tanto tempo esse texto, nós lemos de forma errada. E todo mundo já citou, de tanto que ouviu, citou. O que, pastor? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Aí você fala assim, a palavra de Deus, não é a palavra. Porque se você colocar um CD tocando a pregação, isso não vai mudar a sua vida. Pastor, eu achava que só de ouvir a palavra, não. É o ouvir pela. E quem é a palavra? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E habitou entre. A palavra é Cristo. E quando eu ouço a voz de Deus através de Cristo e obedeço, a minha fé é aumentada. Quando eu estou em Cristo, quando Cristo está em mim, eu ouço a direção de Deus e ali Deus aumenta a minha. Então quando alguém fala assim, é só ouvir a palavra que vai trazer resultado, não vai não. Porque tem que estar em Cristo. Tem que estar em. Alguém está entendendo? Por que muitos vêm para a igreja e desvia? Por que muitos ficam 10 anos, 5 anos, depois mete o pé? Porque andou com Cristo, mas nunca esteve em Cristo.
estava ao lado de Jesus, mas nunca com Jesus. Muita gente tem dificuldade em permanecer, porque ele não teve um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. A sua história não mudou, não é porque você não consegue, é porque você não conseguiu ter um encontro verdadeiro com Cristo. E só Cristo pode gerar fé em você. E essa fé pode transformar toda a sua história. Eu queria muito falar sobre algumas coisas que faria você pular, sair daqui rasgando. Eu vou vencer. Só que aí você vem na quarta, chega na quinta, aquela bum, bomba. Aí você vem domingo todo murcho. Oh, Jesus. Porque nós não entendemos que se eu não me relacionar com Cristo, eu não vou conseguir ter a minha fé aumentada. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus. Quanto tempo? 3 anos e meio com Jesus. Um dia Jesus falou assim, olha, vocês precisam perdoar, tá? 7. Ele falou assim, ajuda a minha falta de fé, Senhor. Os discípulos não tinham o quê? Fé. Pastor, tinha pastor? Não. Eu vou ler um texto com você que prova que eles não tinham fé. Eles estavam tão desesperados que eles não tinham, que se você tiver um pouquinho de fé. Deixa eu ler com você, Mateus 17, 20. Fala com o seu vizinho, está escrito. Quem não gosta de palavra passa mal aqui, né, gente? Aleluia. Oh, glória. Mateus 17, 20, varão. Glória. E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos, que se tiverdes, ele está falando com os discípulos. Se tiverdes, os discípulos andaram com ele, mas não tinha. Vim na igreja não gera fé em você. Ixi, deu problema. Sentar no banquinho, levantar a mão, não gera fé em você. Falar que é crente não gera fé em você. Você pode estar vivendo de esperança e de crenças dentro de você, mas não de fé. Porque para a fé não há impossíveis. Se tiverdes fé como um grão, hoje a ciência comprovou que não é o menor grão mais, mas era um dos menores grãos do mundo. Deus não exige muito de você. Ele quer um pouquinho. E com esse pouquinho ele vai fazer? Eu tenho dito aqui na igreja que o pouco todo dia te leva ao muito ao longo do tempo. Tem gente que não lê Bíblia não é porque não consegue, é porque quer ler muito de uma vez só, não vai conseguir. Lê um pouquinho todo dia, você vai pegar o hábito e nunca mais vai parar de ler Bíblia. O que Deus quer com você é um pouquinho de fé. E com um pouquinho de fé, Ele vai efetuar grandes obras. Ele vai fazer grandes coisas, gigantes vão cair, muralhas vão ruir, portas vão se abrir. Eu preciso que você me ajude a pregar nessa noite. Fala com seu vizinho, ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, só um pouquinho de fé é suficiente, só um pouquinho de fé, e a tua história nunca mais será a mesma. Pastor, quando é que a fé vem? Redobra a atenção. Quando é que a fé está em mim? É quando eu estou em Cristo, ouço a palavra de Deus e obedeço a sua palavra. Quando eu estou em Cristo, ouço a voz de Deus e obedeço a sua palavra. Aí Deus gera fé dentro de mim. E essa fé, por menor que seja, é capaz de fazer grandes coisas. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será. Deus está dizendo, se você ouvir a minha voz, e estiver no meu filho, se prepare, não haverá impossíveis para você. Aquilo que você sonhar vai acontecer. Aonde você quiser chegar, você vai chegar. Aonde você quiser. Não depende mais de Deus. Eu preciso te alertar, não depende mais de Deus, depende de mim, depende de você. Cristo já foi liberado, mas agora eu preciso decidir estar em Cristo e Cristo está em mim. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 19, olha o que está escrito. Estou indo para o fim, tá? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores, só as mulheradas aí que já teve filho aí. Dor de parto dói muito?
Nunca senti nada. Mas eu imagino. Entre uma contração e outra, a dor. Que quando você está prestes a ser gerado, a dor aumenta. Se está doendo muito é porque tem algo poderoso para ser gerado. Pastor, quero parar. Não para agora não, é agora que vai acontecer. É quando a mãe fala assim, eu não estou aguentando mais, médico. Ele fala, aguenta, respira fundo, faz força. Não vou nem falar de parto não. Dá um toque leve no vizinho e fala assim, sem força não vai. Agora eu vou jogar toalha, agora eu vou parar de orar, agora eu vou parar de ir na igreja, agora eu não vou mais. Ei, sem força não vai. Para nascer vai ter que fazer? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que quem? Não, você pode melhorar, até que quem? Não, irmão, você não está no jogo do Cruzeiro, você está na igreja de Deus aqui. Até que seja. Lembra que eu comecei dizendo que ninguém é merecedor de nada? Mas o pai olhou e falou assim, te amei, vou liberar Cristo em você, mas você precisa permitir que Ele seja o quê? Formado em você. E quando Ele for formado em você, eu vou colocar o dentro de você que tem poder. Quando Ele for formado dentro de você, eu vou colocar algo dentro de você que tem autoridade. Eu vou colocar algo dentro de você que vai atrair o céu para a terra. Eu vou colocar algo dentro de você que vai mudar a atmosfera aonde você chegar. O que o Senhor vai colocar em mim? A fé, essa fé que remove montanhas, essa fé que faz o impossível se tornar possível. Quem está comigo aqui solta aquele grito de glória. A fé tem só um trabalho. A fé só tem um? Qual é o trabalho da fé, pastor? Fala comigo, obedecer. Fala, obedecer. Beber uma água. Você ouviu, recebeu, só faltou? O problema não está em Deus, não está na palavra. João capítulo 15, verso 7. Leia. João 15, 7. Se vós estiverdes, é Cristo falando, e as minhas palavras estiverem, pedireis. Não é alguma coisa, é tudo. Por que o pai está dizendo que é tudo? Simples, porque já não é você que vive em você. Pedis, mas recebeste, não recebeste porque pedistes mal. Quando é que eu peço mal? É quando Cristo não está formado em mim. Porque se eu receber aquilo que eu quero, eu desvio. Eu saio da igreja, eu fico soberbo, eu fico arrogante. Senhor, quer ganhar 30 mil por mês, com 1.000 você não dizima. Senhor, quer ter um carrão do ano. A peça não louva a Deus. Olha Deus falando aí. Mas quando Cristo é formado em você, o Pai sabe, eu posso liberar tudo da terra. Porque a terra não atrai mais quem conheceu o céu. O problema nosso é que os nossos olhos estão na terra. E nós esquecemos de que tem um céu preparado para nós. Mas quem tem Cristo formado em si, ele não olha mais para a terra, ele começa a olhar para. E quando você olha para o céu, o Pai começa a te entregar a terra. Eu vou na contramão para você entender. A gente pede a terra, o Pai não dá e fala, vou te dar o céu. Fala assim, mas eu quero a terra, me dá casa, me dá carro, me dá dinheiro, me dá. Fala, não vou te dar, vou te dar o céu. Quando Cristo é formado, você fala, não, o céu é a melhor coisa, eu quero o céu, eu quero o céu. Agora eu vou te entregar a terra. Por que ele faz isso? Porque ele não vai te perder. Em vez de te perder, ele prefere negar algumas coisas para você. Até que Cristo seja formado. Se está perdendo algumas coisas é porque Cristo precisa ser formado em você. Se está diminuindo ao invés de aumentar, é porque Cristo precisa ser formado em você. Porque quando Cristo é formado completamente, não diminui. Não diminui. Não diminui. Termino.
Sua fé será provada. Sua fé será provada. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3, leia comigo. Tiago 1, verso 2 e 3. Tem gente que hoje não entendeu nada, mas eu sei, é assim mesmo. Meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias. Tem uma tradução que fala provações. Mas põe o 3. Sabendo que há da vossa opera. Opera o quê? Deus não atende ansioso. Sua ansiedade não move a mão de Deus, pelo contrário, afasta Ele de você. Mas quando você deposita confiança nele, Ele olha para você e fala assim, está na hora de te atender. A nossa fé vai ser provada. Provada por quê, pastor? Ela precisa ser aprovada. Lembra da prova? A prova vai, mas a prova... E quando essa prova volta, tem que estar escrito, meu filho foi? Meu filho foi? Não tem como romper em fé se você não entendeu o que é fé. Não tem como romper em fé se você está distante de Cristo. Não tem como romper em fé se você não está obedecendo a palavra dEle. Não tem como romper em fé se você não dá testemunho por onde você passa. Não tem como romper em fé se você está aqui uma pessoa, mas lá fora você é outra. Não tem como romper em fé se Cristo não for formado em você. Fica de pé. Semana que vem eu falo de gigante, cova dos leões, muralha caindo. Fala com o seu vizinho, não falta esse mês não. Esse mês vai ser poderoso para você. Olhe para cá. Quando Adão caiu no paraíso, olhe para mim, termina agora. Quando Adão caiu no paraíso, olhe para mim. Deus podia resolver tudo ali. Por que Deus não resolveu? Olha para mim. Quando Adão caiu, pecou, Deus poderia ter resolvido tudo ali, naquele momento. Por que não resolveu? Porque Adão falou assim, ó, a culpa é da mulher. Sabe o que ele fez? Se auto-justificou. Ele não reconheceu que ele era limitado, pecador e falho. Aí ele coloca a culpa na mulher, com quem diz assim, eu não tenho culpa não, Senhor. E toda vez que você chega diante de Deus indesculpável, você fala assim, Senhor, eu não tenho culpa não. Eu não estou errado não. Ele não pode formar Cristo em você. Você bloqueia o trabalho dele na sua vida. Quando você chega diante de Deus e fala assim, eu não preciso de Deus não. Ele fala, não precisa mesmo não, continua do jeito que você está. Mas quando você reconhece quem você é, quando você chega diante dele e fala assim, Senhor, eu não sou nada, sou pecador, sou falho, sou miserável, mas eu estou aqui dependendo da tua graça, quem é a graça? Quem é a graça? Aí ele fala, você clamou pelo meu filho, então o sangue vai te alcançar. Agora eu vou formar o meu filho em você, porque quando eu olhar para você, eu não vou ver você, a natureza caída, pecaminosa. Eu vou olhar e vou ver Cristo ressurreto. Eu vou ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Eu vou te abençoar, não é porque você merece, é porque quando eu olho para você, eu vejo Cristo em você. Quando eu olho para você, eu vejo uma transformação completa. Antes mentia, agora não mente mais. Antes enganava, agora não engana, porque eu consigo ver Cristo em você. Da maneira que você anda, da maneira que você me busca, eu consigo ver o meu filho em você. Então agora eu vou colocar dentro de você aquilo que você precisa para avançar, para crescer, para prosperar. Eu vou te encher de fé. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Tá difícil achar música aí, né? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste entre os gentios, que é, fala com o seu vizinho, o mistério foi revelado, só que aqui é Cristo em esperança da glória. O Pai está dizendo, eu não tenho problemas em fazer você crescer e avançar. A minha única dificuldade é quando eu não consigo fazer Cristo estar em você, se parecer. Ai, irmão. O Pai está dizendo hoje para alguém aqui, quando você se enche de Cristo, a glória dele se manifesta.
o poder dele se manifesta. Quando você se enche do meu filho, a fé vem. Aí a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra, porque agora você e ele são um. Quando ele fala, você começa a obedecer e praticar. Quando ele fala, você começa a obedecer e praticar. Deus preparou esse mês para gerar Cristo em nós. Ele preparou esses dias para gerar Cristo em nós. Você vai ficar a forma de Cristo. Você vai caminhar à luz de Cristo. E essas coisas vão começar a dar certo. As coisas vão começar a prosperar, vão começar a caminhar. Você vai começar a ver o céu pelo lado de dentro. Você vai começar a viver o sobrenatural. Os impossíveis vão se tornar possível, porque Cristo, através de você, Ele vai operar tantas coisas. E você vai dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Ele, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é mais para mim. A vida que eu vivo é para Ele, porque tudo é para Ele, por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. O Pai te trouxe para te dizer: eu vou colocar uma fé dentro de você, mas essa fé vai atrair o céu para a terra. O céu para a terra. A terra não vai modificar o céu, mas o céu é capaz de modificar a terra. A fé tem esse poder de trazer as coisas invisíveis para a realidade. E eu quero declarar nessa noite: se prepare, o mês de agosto, coisas poderosas vão começar a se manifestar. A glória dele virá sobre a nossa casa.